Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o os seus olhos. Amém? Peça para que o Senhor fale com você neste momento. Algumas semanas atrás nós pregamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém pela Porta Dourada, montado num filho de uma jumenta, cumprindo todas as promessas, cumprindo tudo aquilo que havia sido dito a respeito do Messias. Também foi pregado aqui sobre a sua morte e ressurreição. Foi pregado aqui também a semana passada, exatamente, sobre pessoas que voltam atrás, pessoas que por um tempo não têm uma direção, por um tempo não conseguem ouvir a voz do Senhor e acabam deixando o Evangelho. Nós até falamos sobre Tomé, sobre Pedro, sobre Tiago, João, que voltaram a pescar semana passada. Mesmo Jesus tendo aparecido por eles pelo intervalo de 40 dias, conforme nós lemos aqui no versículo 3, onde o escritor de Atos dos Apóstolos, o médico, o doutor Lucas, ele relata que durante 40 dias Jesus esteve sobre a terra, depois de ressuscitado, ensinando, mostrando o Evangelho, a libertação. E hoje, mais específico, eu quero falar sobre o versículo 4, e eu vou ler ele novamente. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dizia ele, que de mim ouviste. Igreja, depois que Jesus vai lá e resgata aqueles que haviam deixado o Evangelho para voltar a pescar, depois que Jesus vai lá e chama, e João reconhece, fala para Pedro, é o mestre que está lá na beira do mar, e Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes se ele amava. Jesus dá uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém. Às vezes a gente lê essa ordem e passa meio desapercebido, mas eu quero chamar a atenção para vocês hoje na ministração, e que vocês entendam isso, o tanto que é difícil você ficar, o tanto que é difícil você esperar, tanto que a Bíblia fala que ele deu uma ordem, ele determinou-lhes, falou: gente, fiquem aqui. Igreja, como é difícil você esperar, quando você não consegue enxergar no horizonte a chegada, quando você não consegue enxergar pelas circunstâncias que você vai receber uma bênção,
como é difícil ficar, como é difícil esperar. E aqui Jesus fala para eles: gente, parem de voltar atrás, parem de ser teimosos, parem de ser volúveis, sejam crentes. Lembra a semana passada que eu até li aqui, que ele vira para Tomé e fala assim: porque você viu, você creu? Melhor aqueles que não viram e creram. Sejam crentes. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa. Hoje para nós esse versículo seria: fiquem firmes na igreja, fiquem firmes diante de Cristo, esperem a promessa se cumprir na sua vida. Não fiquem variando como um vento que corre para um lado para o outro, buscando bênçãos, buscando profecias, buscando todo tipo de situação. Aguentem firmes, permaneçam na igreja, até que do alto você seja ministrado. Igreja, nós não sabemos o momento que Jesus vai voltar. Às vezes não vai dar tempo de nós recebermos aquilo que nós tanto sonhamos, mas a Bíblia fala que se Ele voltar, e não tiver azeite de sobra na tua botija, você vai ficar. Ele fala assim, existiam 10 virgens, 5 eram loucas, 5 prudentes, 5 tinham azeite de sobra, e aguardavam a chegada do noivo, esperavam a chegada do noivo, estavam em Jerusalém esperando a chegada do noivo. Vamos mudar para nós hoje, porque nós não estamos em Jerusalém. Estava na igreja, era parte da igreja, e esperavam o noivo, a volta de Jesus. Mas as outras 5 eram loucas, não tinha azeite de sobra, variava dia por dia, não ficava, não esperava. E aí Jesus voltou, e as que tinham azeite de sobra falaram: eis o noivo chegou, empresta azeite para nós, porque as nossas lamparinas apagaram. E aquelas 5 virgens prudentes falaram: não, porque vai faltar para nós, busquem azeite na cidade. E elas foram buscar o azeite. Quando voltaram, a porta estava fechada. Igreja, o que eu quero dizer para vocês é que é muito difícil esperar, é muito difícil ficar, a ponto de Lucas escrever aqui que Jesus Cristo, na verdade, determinou-lhes. Eu vou até ler novamente, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem. Vou parafrasear de uma forma simples e para ficar bem entendido. Pedro, para de voltar a pescar. Tomé, para de duvidar. Tiago, João, para de ouvir o que Pedro está falando nos momentos de loucura dele. Fiquem em Jerusalém, esperem no Senhor, esperem na igreja, até que do alto vocês recebam. Mas não, nós temos facilidade em sair, em ser volúveis, em ser variáveis, em ser pessoas que não têm firmeza, que não têm estrutura, que não têm alicerce. Por isso que Jesus determina, e Jesus tem determinado nas nossas vidas: fiquem firmes na igreja, aguentem firmes o processo, esperem no Senhor, sejam crentes e não incrédulos. Mas assim como os discípulos, assim como os apóstolos, nós mesmos no século 21, com toda a sabedoria para fazer uma leitura, a sabedoria para lidar com interpretação de texto, a sabedoria nas ministrações, ainda somos volúveis, ainda somos pessoas sem uma estrutura, que variam de lá para cá, não ficam firmes esperando a promessa do Senhor, não ficam firmes esperando o cumprimento das promessas. A semana passada eu contei um testemunho meu particular aqui, que eu estava mal com a igreja, estava mal comigo mesmo, não com pessoas, comigo mesmo.
e o Jordan Teixeira me convidou para estar indo num lugar que ele ia fazer uma apresentação dele lá, e eu não sabia, porque ele não me comentou isso, mas na hora lá ele falou assim, olha, tem uma música aqui, que vai lançar daqui uns 2 meses ainda, é uma composição minha particular, e eu quero cantar aqui para vocês, mas eu vou pedir um favor, que o culto também lá também é filmado, parem a filmagem, não filmem nada agora, não gravem nada, porque essa música ela é lançamento e eu preciso patentear ainda ela, ele explicou toda a situação burocrática, toda a situação jurídica lá de uma composição que eu não entendo nada, não é minha área, mas a hora que ele cantou, até eu comentei porque o Arthur foi muito sábio em colocar aquela música no final do culto da semana passada, e a música chama Azeite, e eu até anotei os trechinhos aqui que mais falou comigo, para mim poder compartilhar com vocês, porque naquela hora eu estava mal, igreja, naquela hora eu não estava bem, eu não estava bem comigo mesmo, de não ver a igreja crescer, de não ver as coisas acontecer, e então ele começou a cantar aquela música, e um trecho da música fala assim, ó, vai me encontrar no lugar que pediu para eu ficar. Igreja, Jesus a qualquer momento ele vai vir para te dar a tua bênção, para te entregar a tua promessa, aquilo que você orou, aquilo que você pediu, aquilo que você tanto clamou, e ele vai te achar esperando, ele vai te achar no lugar que ele pediu para você ficar, ou ele vai te achar em qualquer outro lugar, menos onde ele queria te encontrar, ou ele vai te achar em qualquer outra situação, menos na sua presença. Igreja, naquele momento Deus começou a tratar muito forte comigo, porque Deus falou muito claro comigo, eu vou te dar, mas eu preciso te encontrar lá, eu preciso de você lá. Às vezes para vocês, não tem a dimensão disso, igreja, mas eu lidar com os meus demônios, e quando eu digo meus demônios, não é que eles ficam comigo não, eles ficam me jogando dardo o dia inteiro, me enchendo o saco o dia inteiro, eu lidar com eles é muito difícil, porque muitos de vocês aqui me conhecem e sabem, eu pregava para 700, 600 pessoas, eu era vice-presidente de uma igreja muito grande, e eu chegar, hoje mesmo, eu contei aí, está mais ou menos 28 pessoas, você imagina a minha cabeça como é que fica, você imagina o diabo todos os dias, todos os cultos, falando assim, ó, você não serve. Quem falou para você que você é pastor? Está vendo que você não serve para nada? Igreja, durante anos, eu fiquei com um sentimento de culpa, do que aconteceu, de tudo aquilo que eu passei, eu tive que orar e um dia Deus falou para mim, não é porque a igreja não cresce que você é culpado lá, fica onde eu te mandei estar, fica onde eu quero te encontrar. Então eu tive que ser tratado. Para nós é difícil ficar, por quê? Porque nós somos pessoas ativas, nós não gostamos da inércia, inércia é ficar parado, nós não gostamos disso, nós gostamos de se movimentar, e muitas vezes nós fazemos merda, cagada, a semana não está aí, então eu posso falar, nós fazemos merda, cagada, por quê? Porque não conseguimos esperar, aí nós tomamos atitudes erradas, aí temos consequências das nossas atitudes, porque saímos fazendo, saímos tomando decisões. Igreja, um tempo atrás, vocês vão lembrar disso também, o pessoal veio conversar comigo aqui, que se eu queria comprar o salão, eu falei, vixe, eles vão vender e vão tirar nós daqui. Eu até falei aqui, ó, vamos orar, vamos ver se de mudar tal, mas eu não tomei nenhuma decisão antecipada não. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor me colocou aqui, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me mostrou em sonhos como que eu entraria nesse lugar, o Senhor me mostrou em sonhos como que esse lugar seria, como que ele ficaria. Então eu vou esperar no Senhor, se tiver que mudar eu vou mudar, mas eu não vou tomar decisões precipitadas. Se eu tivesse tomado decisões precipitadas, gente, não teria vendido como não vendeu, eu teria que alugar outro lugar, tirar
Todos esses ar-condicionado, essas coisas que é caríssimo. O seu Flores sabe, né? O custo para desmontar e montar tudo isso em outro lugar. Teria gasto um dinheiro desnecessário. Então muitas vezes nós erramos porque Deus está falando para mim e para você, fica parado. Eu quero continuar lendo a música para vocês saberem o tanto que Deus ministrou comigo. Aí ele fala assim, ó, com o meu coração a velar. O que é velar, igreja? Velar é estar ali, presente. Quando você está velando um defunto, um morto, o que você está fazendo, igreja? Você está conversando com ele? Não, você está ali. Você está presente. Eu não estou vendo muitas coisas acontecer, mas eu estou aqui. Você muitas vezes não está vendo as coisas acontecer, mas você está na presença do Senhor. Velar, com o meu coração a velar, esperando o que? Na música fala, a hora chegar. Ela vai chegar, igreja. Jesus estava virando para os discípulos e falando assim, pelo amor de Deus, parem de fazer loucuras. Parem de ficar tomando decisões precipitadas. Parem de ficar fugindo. Fiquem em Jerusalém. Esperem o momento da promessa se cumprir na vida de vocês. Esperem o momento chegar. É a descida do Espírito Santo que hoje nós sabemos, lá na hora não foi falado. Mas aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Vocês vão pregar o Evangelho com força, com autoridade, com poder. Mas esperem a hora chegar. Igreja, por que a maioria das empresas fecham? Porque eles montam muitas vezes empresas imediatistas, para já ter o lucro ali na hora, para já ter ali o retorno naquele momento, e muitas vezes vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu sempre falo para a Simone, às vezes a gente está indo embora, alguma coisa assim, a gente passa a ver um restaurante, falando, nós vamos vir comer aqui. Só que você tem já os lugares que você frequenta, os lugares que você vai, então não é ali imediato. Aí daqui uns 6 meses, 8 meses, fala, vamos lá naquele lugar que nós vimos aquele dia, a hora que você chega lá está fechado. Porque eles não ficaram, eles não permaneceram, eles não confiaram. Se você for falar com empresários aí antigos, eles vão falar para vocês, não, os primeiros anos foram difíceis, não foi fácil não, a gente teve que plantar para hoje estar colhendo. Às vezes o cara tem 25, 30, 35 anos no mesmo lugar. Às vezes a gente vê uma loja Havan, né, com 190, acho que é, megas lojas, aí você fala, nossa, o cara é inteligentíssimo, ele conta a história dele direto. Começou lá com 40 metros quadrados, uma luta do caramba, fazem 40 anos. Sabe por quê? Porque ele permaneceu, ele esperou, ele confiou. A outra parte da música que falou muito comigo também, foi a segunda parte, que é um refrão, né? Vai me encontrar, clareando todo o ambiente. O que isso quer dizer, igreja? Vai me encontrar clareando todo o ambiente. Não é porque eu não recebi a bênção ainda, que eu vou dar um testemunho. Não é porque eu não fui abençoado ainda, que eu vou andar triste, que eu vou andar falando mal. Igreja, eu tenho até orado e pedido perdão para Deus mudar meu coração, porque eu tenho bronca de pastor. Eu não gosto de falar que eu sou pastor. Os outros às vezes vêm em mim e falam, por que você não falou que é pastor? Eu falei, que pastor não é bem visto. Pastor dá trabalho. Então é melhor eu não falar. É melhor você conhecer como pessoa, não como pastor. Porque vocês muitas vezes vão esperar algo mais de mim, ou então vão me julgar pelos outros. Igreja, mas mesmo assim nós temos que iluminar o ambiente. As pessoas têm que se sentir bem quando estão perto de você. Ah, pastor, mas é que eu tenho vivido um momento tão difícil. Ah, mas não sei o quê. Mas legal, clareie o ambiente, esperando a hora chegar. Seja luz e não trevas. Não, é uma coisa que é até clichê falar, né? Porque muitos pastores falam. Tem pessoas que elas falam
da sua vida, e a outra pessoa não tem vontade nenhuma de ir na igreja, porque fala, que derrota, que desgraça de vida que é essa? Mas por quê? Consequências, não é Jesus, são consequências, não é o evangelho, são consequências, mas a pessoa achou em quem colocar a culpa, achou o culpado, achou a pessoa para transferir o problema, em vez de fazer o que a Bíblia fala, e eu sempre prego e também aconselho quando estou conversando, a você se arrepender. O que é arrepender? Tomei a atitude errada, fiz errado e agora estou pagando o preço, peço perdão. Não, eu fiz isso porque fulano fez aquilo, eu fiz isso porque a minha esposa ou meu esposo fez isso. É sempre assim, igreja. Então, clarear o ambiente é você ser honesto. Não recebi a bênção ainda, mas eu estou esperando. Não recebi a bênção ainda, mas eu estou firme com Jesus. Não recebi a bênção ainda, fui traído, fui humilhado, passei por isso, por aquilo, mas eu ainda sou cristão, dou um bom testemunho. Não é porque eu passei por tudo isso, que eu vou falar mal de Jesus, que eu vou falar mal da igreja, que eu vou falar mal da religião. Não, eu clarei o ambiente. As pessoas vão chegar perto de mim e vão se sentir felizes. As pessoas vão chegar perto de mim e sempre vão ouvir uma palavra de motivação, mesmo que eu esteja passando dificuldades. Já viu aquela figurinha de Facebook, de Instagram, que parece a imagem de Jesus, né? Ele está assim meio que guardando assim a pessoa e atrás nas costas dele cheio de flecha. É isso que é clarear o ambiente. É você estar ferido, é você estar flechado, é você estar sangrando, é você estar padecendo, mas você está firme. Pensou se cada dia que eu tivesse mal eu não viesse pregar? Pensou se cada dia que eu tivesse mal eu ficasse ligando para os irmãos e falando a minha história e contando minha vida? Minha vida eu conto para o Senhor no meu quarto ou então na sala de joelho. A Simone até falou, acho que foi na quarta-feira ou no domingo, né? Não, na quarta-feira deve ter sido, porque domingo foi eu que preguei. Ela falou assim, o pastor Júnior já sei, quando eu falo para ele que eu não dormi à noite, ele fala, você orou? E é isso mesmo. Igreja, se o diabo me acordar de noite com dor, com alguma coisa, ele está enrolado, porque eu vou orar. Então ele não me acorda, eu durmo igual a pedra, porque eu vou orar. E eu falo para ela, te acordou? Vai orar. Se coloca de joelho e começa a interceder, começa a clamar, começa a falar com o Senhor. Igreja, não é porque eu estou mal, não é porque as coisas não estão dando certo, como o Schubert falou, não é porque o pneu do carro furou, porque quebrou, que você vai desanimar, que você vai deixar tudo, que você vai dar um testemunho ruim da sua fé. É aí que você tem que clarear o ambiente. Estou sofrendo, estou padecendo, muitas coisas não tem como esconder, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma dificuldade física com a saúde, então não tem como você esconder, mas eu estou firme, eu estou clareando o ambiente. Agora, tem pessoas que elas ficam falando os seus problemas, não é aparente, dá para esconder, dá para falar só com o Senhor, mas não, fica falando com pessoas erradas, fica dando um mau testemunho da sua vida, da sua casa, da sua família. Quantas pessoas não falam mal do seu cônjuge? Quantas pessoas não falam mal dos seus filhos? Quantas pessoas não denigrem a sua casa, não denigrem o seu trabalho, igreja? Quantas pessoas, mas quer ser honrado, mas quer alcançar grandes coisas. Mas por que fulano alcança e eu não alcanço? Muitas vezes é porque ele está fincado, alicerçado, confiante, esperando a hora chegar. E vamos lá para a gente não perder tempo. A última parte é a parte que eu mais tratou comigo naquele dia, igreja. Tenho azeite suficiente para esperar esta noite passar. Você tem azeite suficiente para esperar o dia difícil passar?
Você tem azeite suficiente para na hora do momento da crise, na hora do momento da dificuldade, você continuar confiante? Você tem azeite suficiente para suportar a dor? Esse tem sido o nosso problema, igreja. Dizemos que somos crentes, dizemos que somos testemunhas de Jesus, dizemos que somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece, mas na hora que vem a luta não tem azeite nenhum. A lamparina está mais apagada que luz de poste em Rio Preto. Não tem azeite. Não tem condições de passar por aquilo. Não tem condições de viver aquele momento. É por isso que Tiago fala assim, tende por grande gozo quando passares por várias, alguém lembra o versículo? Provações, porque depois de ser provado, você é aprovado. Só que na hora da provação, o cara não tem azeite, o cara não tem unção, o cara não tem porcaria nenhuma, tem derrota, tem lamentação, tem murmuração, a vida do cara vira uma lástima. Por quê? Porque ele não consegue clarear o ambiente, porque ele não tem azeite de sobra. Igreja, tem momentos que nós temos que ter azeite de sobra. O que é isso? Nós precisamos entender que aquele momento nós vamos ter que passar e ninguém vai passar no teu lugar. Só que você tem que ter fé que aquilo vai passar. Esperar que aquilo vai passar. Não deixar Jerusalém. Não deixar a igreja. O que Jesus fala? Eu determino para vocês, fiquem em Jerusalém, parem de variar, parem de ficar buscando em outros lugares, parem de ficar buscando em tantos lugares. Ontem nós estávamos numa festa de aniversário de uma criança aqui da igreja, e uma amiga minha, da época de catolicismo ainda, nós fizemos o Jufa junto, ela estava sentada na mesa com a gente, e ela falou assim, eu trabalho para uma mulher, que ela é das religiões de ocultismo, só que é uma loucura lá no meu trabalho, porque na minha frente tem uma imagem de Jesus Cristo, atrás tem uma imagem de candomblé, na mesa dela tem um santo lá, com água, com não sei o que lá, para o santo beber. Mas por que é isso, igreja? Porque eles não têm a direção correta, eles não entendem a direção certa, então eles variam para tudo quanto é lado, eles tentam agradar todo mundo, para ver se todo mundo ajuda eles. O que a Bíblia fala? Espaçoso, largo o caminho que leva para perdição, é muitas opções, estreito, difícil de caminhar, poucos têm conseguido andar, o caminho que leva para salvação, é só Jesus, não é aquele monte de imagem, aquele monte de coisa, aquelas monte de situação. Mas só que o que acontece, igreja? As pessoas ficam variando, por quê? Porque não tem azeite, não tem azeite suficiente. E eu poderia de novo usar aqui a referência da parábola das 10 virgens. Sabe o que Jesus quis dizer? Dentro da igreja, tem pessoas que confessam fé, que confessam Cristo, que aceitaram o Evangelho, mas que na hora da luta não tem azeite. Dentro da igreja tem pessoas que só professam Jesus se tudo estiver bem, se tudo estiver caminhando. Igreja, começa a olhar para você mesmo e entender que muitas circunstâncias que você vive são consequências das suas escolhas, são consequências das suas falhas, são consequências de você não conseguir esperar e colocar a mão pelas pernas, e começa a pedir perdão, fala, Senhor, eu errei, eu falhei, e por isso eu estou aqui vivendo essa situação, me ajuda. E Ele vai te ajudar, porque Ele é Pai, aquele Pai que dividiu a sua herança com os seus filhos, e o filho foi e gastou tudo com prostituição, com os amigos, e depois voltou sem nada, quebrado. O pai recebeu,
Só que ele chegou dizendo: pai, ó, seguinte, eu quebrei, sabe por quê? Porque o Igor me ajudou, me insistiu para mim investir na cervejeira lá e não deu certo. Ó, pai, eu quebrei, sabe por quê? Porque o seu Cido falou para mim que ia montar uma loja de carro e sumiu com os carros lá igual o garagista aqui de Rio Preto e eu perdi o dinheiro. Ele chegou falando isso pro pai dele? Não. Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Joguei fora o dinheiro. E agora estou aqui para trabalhar como um empregado seu. Isso é arrependimento, igreja. Não jogou a culpa nos outros. Não terceirizou o problema. E o pai fala: não, filho, vem cá. Tem roupa nova ali para você, tem um anel, tem uma chinela lá para você. E vamos fazer uma festa ainda. Porque você estava perdido e agora se achou. É isso que é achar, igreja. É você entender que Jesus Cristo, Ele quer a nossa honestidade. Senhor, o Senhor mandou eu ficar e eu saí. Às vezes eu falo aqui para vocês, vocês não entendem. Mas além dos demônios, tinha a Simone também. E a Simone é pior que os demônios. Porque ela está ali comigo, ela dorme comigo, ela acorda comigo, ela almoça comigo, ela janta comigo. Ju, mas será que nós temos que ficar com isso aí? Vamos parar. E eu tenho que ficar lidando com tudo isso. Para ficar aonde Ele pediu para eu estar. É fácil? Não é. Às vezes as pessoas olham e falam assim: não é fácil para o pastor Júnior. É porque cada um carrega a sua cruz. É a mesma coisa que uma coisa que eu aprendi com a idade. Hoje com 45 anos eu aprendi. Antigamente eu julgava demais, mas demais. Não era pouco não. O Schubert mesmo, coitado, a Adriana já viu. Eu era muito explosivo. E não tinha conversa. Eu falava, hoje já eu pondero tudo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está passando aquilo e eu não entendo aquilo. Eu não sei a dor que a pessoa está passando. Então eu não consigo julgar. Então eu preciso ponderar. Eu preciso tentar entender. Eu preciso tentar entrar naquela situação para saber o que está acontecendo. E quando eu não consigo, eu sofro junto. Mas se fosse antigamente, vou falar igual os discípulos, para vocês verem que não é uma particularidade minha. Jesus chega em, meu Deus do céu, Jericó, e a Bíblia fala que tem o cego de Jericó, não é? O que os discípulos perguntam? Quem pecou? Ele, a mãe e o pai. Quem foi? Jesus falou: peraí, ninguém pecou. Isso é para honra e glória do Senhor. Ou seja, Jesus ia curar aquele cego de nascença, que era uma das situações que teriam que acontecer para provar que ele era o Messias. Mas as pessoas julgam. Tem coisa que é verdade, não é julgamento. Tem coisa que é, uma vez lá na outra igreja ainda, um irmão, a minha amiga, na época muito amigo meu, hoje eu não tenho contato, vem em mim: nossa, mas tem que pagar pensão. Eu falei: filho, quem mandou você largar da mulher? Quem mandou você fazer filho? Tem que pagar pensão, você quer o quê? E fala: não paga para você ver se você não vai preso. Mas é difícil, né? Eu falei: não é difícil. Era só ser precavido. Era só ser prudente. Era só não ter feito. Mas agora que fez, tem que pagar pensão. É assim que funciona. Tem coisas que é normal, é verdade, não tem que mentir. Não tem que... Agora tem coisas que você tem que saber se ponderar. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu pular algumas partes aqui, igreja, para a gente não perder tempo. Versículos 6 e 7. Esses aqui não dá para a gente deixar de ler. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder. O que nos tira da presença do Senhor? O que nos tira da igreja? Essas situações que eu vou parafrasear aqui, vocês vão entender. Expectativa. Por que eu sofri durante vários anos?
Porque na minha cabeça, igreja, um cara que cuidava de 29 células, tinha 220 pessoas sob a sua supervisão, a Rede Vermelha era a maior que tinha na época. A hora que aconteceu tudo que eu vim para cá, o que eu pensei? Vou nadar de braçada. Acha? Vou abrir célula, vou multiplicar célula e vai crescer e vai ser uma bênção. Expectativa. Só que Deus quer tratar. Deus quer moldar. Deus quer aperfeiçoar. Deus quer transformar. Os discípulos já viraram para Jesus e disseram assim: é agora que vai restaurar Israel? Porque o desejo deles era a morte dos inimigos, como é até hoje. Até hoje é assim. Mas Jesus vira para eles e fala assim: não vos pertence entender os tempos. E igreja, é que eles não estão vivos mais. Esse livro aqui foi escrito mais ou menos, essa parte que nós estamos lendo aqui, até na minha Bíblia tem isso aqui, deixa eu ver aqui, 62 anos depois de Cristo. Então vamos falar que faz 1960 anos que foram escritos. Jesus restaurou Israel? Sim ou não? Não. Ainda não. Ainda não. Jesus não destruiu os inimigos ainda. O Israel está guerreando ainda. Vocês entenderam que a expectativa é o que te frustra? Porque você gera uma expectativa muito grande. Aí o que acontece? Alguma coisa dá errado, você desanima. Você acha que não é o lugar. Sabe o que me manteve aqui? Tudo que eu passei. Tudo que eu vivi. Eu até falei a semana passada, eu dei o testemunho aqui, vocês vão lembrar. Falei, o que me manteve aqui é todo mês ver as contas pagas. É todo mês ver que mesmo com 25 pessoas, 30 pessoas, quando dá bastante gente, tudo que a gente fez. Quando quis colocar o altar, não tinha dinheiro nenhum, Deus mandou. Deus mandou uma pessoa para dar R$7.500 e pagar o altar. Quando quis colocar os ar-condicionados, Deus mandou. Teve a doação dos ar-condicionados, aí teve a doação da fiação, teve a doação do trabalho para fazer o encanamento. Aí a instalação, que eu não imaginava o preço de uma instalação de ar-condicionado, para mim era os R$500, R$600 igual cobra de uma residência. Eu não imaginava que era R$2.500 por ar para instalar, por ar. Não tinha dinheiro, e mesmo assim, sabe o que eu fiz? Falei, pode instalar, Deus vai prover. E aí um amigo meu, de fora daqui de Rio Preto, pastor, uma parcela lá eu vou pagar. Essas coisas que me manteve firme. Porque se você está no lugar errado, as coisas não dão certo. É assim ou não é? As coisas não acontecem. Mas o problema nosso é o que, irmãos? Que nós não temos o cuidado com as expectativas. Nós geramos expectativas e somos frustrados. Geramos expectativas em cima de pessoas e elas nos decepcionam. Geramos expectativas em cima de empreendimentos e somos decepcionados. Geramos expectativas em cima do trabalho e somos desanimados. E aí o que acontece? Muitas vezes nos fazem voltar atrás. Muitas vezes nos fazem recuar. Nós temos que entender que existe o tempo, que existe o momento. Aquele povo não entendeu que eles eram o início da pregação do Evangelho, mas não o final. Para vocês terem uma ideia, depois se vocês quiserem pesquisar isso no Google, vocês vão ver que tem vários entendimentos. As pessoas não vendiam as suas fazendas e depositavam o dinheiro lá nos pés de Pedro, para que a igreja crescesse. Inclusive teve a morte lá de Ananias e Safira, porque eles enganaram. Todo mundo lembra? Eles imaginavam, assim como Pedro, que Jesus ia voltar. E Jesus não voltou ainda.
porque não entendemos o tempo, não entendemos que precisa várias coisas acontecerem, várias coisas se cumprirem. Muitas vezes nós não temos o entendimento correto das situações que nos cercam. Por quê? Porque nós ficamos gerando expectativa no futuro, ficamos gerando expectativa nas coisas longes, que nós não temos ainda controle, e perdemos o tempo presente, perdemos de viver aquilo que está no nosso presente, a ponto de Jesus virar para mim e para você nesta noite, assim como Ele fez com os discípulos, e falar: para de ficar fazendo loucura, fiquem parados, fiquem em Jerusalém, até que eu dê para vocês, até que eu capacite vocês. Igreja, Jesus está falando com alguém hoje aqui, com alguns hoje aqui, dizendo: não desista, fica onde está, eu vou capacitar, eu vou dar condições, eu vou dar poder, eu vou dar autoridade, e as coisas vão acontecer, mas fica onde está, não fica variando para cá e para lá. Isso já te trouxe muitas consequências, muitas dificuldades, muitos problemas. Mas muitas vezes por que as pessoas continuam a fazer? Porque não são honestas, não entendem que a situação que estão agora é consequência dos seus erros, das suas falhas e principalmente das suas escolhas. Fiquem onde está. Nós temos que aprender, até anotei aqui, a viver um dia de cada vez, a viver um tempo de cada vez. Me questionam muito por eu não seguir outros pastores, por eu não ver outras pregações, não seguir outras igrejas. Não sigo mesmo, igreja, não acompanho mesmo. Sabe por quê? Porque eu ainda estou no processo, eu ainda estou na caminhada. E aí você olha para outro pastor, você olha para outra igreja, e você vê eles grandes, você vê eles com bastante condições. Aí você se compara, e você gera expectativa, e você frustra, porque ainda você está no processo, porque você ainda está caminhando. Mas as pessoas às vezes já estão ali há muitos anos, já estão ali há muito tempo, mas ainda assim às vezes pessoas vêm e comentam e falam, e o diabo muitas vezes usa aquelas palavras que eu sei que veio como forma de comentário, como forma de conversa, mas usa para desanimar a gente. Por quê? Porque a gente tem expectativa, a gente espera algo grande para a nossa igreja, a gente espera algo grande para a Soul de Cristo, mas ainda não aconteceu, ainda não é momento, ainda padece para pagar as contas, ainda todo mês é uma luta, todo mês é uma dificuldade, todo mês tem que ficar juntando tudo para poder honrar os compromissos, mas amém, está dando certo. O que me mantém firme é saber que a igreja não tem dívida, não tem conta atrasada, e eu consigo chegar aqui e ligar os ar-condicionados sem dó, não fico pensando que depois não vai pagar a conta de energia, porque graças a Deus, Deus tem nos honrado. O grupo de louvor pode subir aqui no altar, versículo 8, igreja: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Galileia, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que a gente não entende? Que não é a nossa capacidade, é Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender, porque nós somos o país do futebol. O cara mais falado, o atacante mais falado, que até o Romário tira o chapéu para ele, é Ronaldo Fenômeno, sim ou não? O cara tem talento, o cara nasceu com talento. Numa jogada, quebrou o joelho, lembra? Acabou. Fez o tratamento, voltou, foi um fenômeno de novo, daqui a pouco machucou de novo. Parou, acabou, tem acho que 30 anos, 32 anos, aposentou.
Sabe por quê? Porque o talento humano, muitas vezes ele empaca na nossa limitação. Agora, quando Deus capacita, igreja, aí vem do alto. Aí Ele te encontra no lugar onde Ele pediu para você ficar, para você estar. Ele te encontra esperando, e a Bíblia fala que o poder dele vem sobre a sua vida, e aí as coisas acontecem. Jesus falou assim, quando eu capacitar vocês com o poder que vem do alto, vocês vão testemunhar para tudo quanto é lugar. Pedro falou para aquele coxo da porta formosa, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus e anda. O que ele fez? Andou. Ressuscitou Dorcas, batizou tantas pessoas, tantos milagres foram feitos por Pedro, por Tiago, por João, Felipe, pregando lá para o eunuco. Sabe por quê, igreja? Porque eles foram capacitados. Quando o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vem em cima da sua vida e te encontra no lugar que Ele pediu para você estar, Ele te dá oportunidades. Oportunidades que antes você não via, você vai enxergar. Oportunidades que muitas vezes passou em branco, você vai conseguir ver. Igreja, mas você precisa estar ali, esperando, aguardando, confiando. Ele te conduz à vitória, e não é uma vitória passageira, é algo duradouro, é algo estruturado, é algo firmado. Por que os ímpios, a Bíblia fala dos ímpios, eles prosperam, mas no final perdem a salvação? Por quê? Porque é talento humano, não é um dom que veio do alto, não é algo que foi te dado pelo Espírito Santo, é a vontade da carne, não é a vontade do Espírito. Mas Jesus está falando para mim e para você nesta noite: fiquem em Jerusalém, fiquem firmes com a igreja, fiquem firmes com Jesus. Às vezes o teu lugar nem é aqui, igreja, às vezes o teu lugar é outra igreja, mas fica firme com Jesus. Eu passei tudo o que eu passei lá, e eu já falei várias vezes, já comentei várias vezes aqui, eu tinha todos os motivos do mundo para nunca mais entrar numa igreja evangélica. Eu tinha todos os motivos do mundo para nunca mais acreditar num pastor, acreditar numa igreja. Mas eu nunca deixei Jesus Cristo, porque eu entendi que o homem é falho, eu entendi que a pessoa é falha. Então hoje é um erro meu, mas um erro que eu posso dizer bom. Eu não coloco expectativa nas pessoas não, igreja. Ixi, quantas pessoas, uma delas nem está aqui mais, então eu posso falar, eu não estou falando mal. Chegou aqui em mim: pastor, tem uma sala lá em cima que está toda bagunçada, e vamos arrumar, vamos tirar aquela bagunça de lá, e nós vamos montar uma sala de intercessão, porque eu quero vir orar, eu quero vir clamar, e eu vou montar um grupo de intercessão. E eu falei: irmã, amém, glória a Deus, vamos fazer tudo isso. Aí a Simone falou assim: você sabe que não vai, né? Eu falei: não, mas vamos fazer. Eu sei que não vai, mas vamos fazer, vamos acreditar que vai. Vamos acreditar que vai dar certo. Aí vocês podem falar: mas pastor, vocês já duvidaram. É porque nós não colocamos expectativas em homens, em mulheres, porque elas vão te decepcionar. Mas eu fui lá, eu arrumei toda a sala, mandei limpar o ar-condicionado, tirei todas as bagunças de lá, fiquei 1 ou 2 dias limpando tranqueira lá de cima. Não estou brincando, a pessoa veio 2 vezes, não veio mais, mas eu oro toda vez lá. Olha que benção. O Suter hoje ele não está aqui, mas quando ele está lá em oração também, lá em cima, na sala de intercessão. Mas se eu coloco expectativa na pessoa, o que eu ia fazer? Eu ia acabar brigando com a pessoa. Você falou para mim fazer um negócio lá e não está orando lá. Hoje a pessoa nem está aqui. Então, muitas vezes, o que a gente erra? Colocar expectativas nas pessoas erradas. A tua expectativa tem que ser em Cristo.
Falei, se ela vai fazer ou se ela não vai, eu não sei, eu vou fazer a minha parte, eu vou limpar a sala. E graças a Deus limpou a sala, hoje é usada, hoje mesmo eu estava lá em oração. O Suter sempre está lá quando ele está, porque ele trabalha domingo sim, domingo não, no domingo ele não trabalha, ele está lá também. Estamos lá em oração, e se você quiser participar, é só subir lá, aí orar com a gente lá. Eu sempre chego um pouquinho mais cedo, subo lá e fico lá uns 20 minutos em oração. Igreja, mas não dá para colocar expectativa. Quantas pessoas já não chegou aqui, eu vou te ajudar com isso, eu vou te ajudar com aquilo, eu vou fazer, ajuda nada. É um ou outro que honra o compromisso, igreja. É um ou outro que é firme no que fala, é um ou outro que fala e tem condição de honrar o propósito. A maioria não faz, é da boca para fora, mas eu não posso gerar expectativa, porque senão eu frustro, e se eu frustrar eu paro. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês também. Muitas vezes gera expectativa nas pessoas, gera expectativa no seu chefe, gera expectativa. Eu vou falar uma coisa que todo mundo gera expectativa: na Loteria Federal, no Saúde Cap. Aquilo é uma desgraça tão grande. Vou falar por mim. Uma vez, uns 2, 3 anos atrás, estava lá acumulado um negócio do final do ano, e eu fui e comprei. E na época eu morava lá no Amazonas ainda, e eu caminho ali, eu fico ali caminhando naquela, hoje não, né, mas caminhava ali naquela área nova ali, e eu ficava assim, eu vou construir uma igreja aqui, porque eu vou ganhar. Nem ganhei. Aí sabe o que eu fiz no final da caminhada? Eu falei, que desgraça que é esse negócio de loteria, porque você só fez lá o negócio, gastou dinheiro, você sabe que você não vai ganhar, porque quem ganha é aqueles vagabundos lá da política, mas você já fica fazendo planos, e o que vai acontecer na segunda-feira? Você vai frustrar, porque você não ganhou. Ou quem aqui já ganhou? Por quê? Porque você fica gerando expectativa, você fica gerando expectativa que vai dar certo, expectativa que vai ganhar. Nós erramos, igreja, nós falhamos, temos que acreditar sim, confiar. Como eu falei, a pessoa veio falar, eu falei, vou fazer. Não veio, não fez, mas está lá, está pronto, pelo menos foi feito. Só que eu não esperava. Na minha cabeça se vir, amém, se não vir, amém também. Só que nós nos frustramos a ponto de Jesus falar assim, fiquem em Jerusalém, não saiam, aguentem firmes até a promessa se cumprir. Não fica tomando decisões erradas não fica fazendo loucuras não. Igreja, uma coisa que eu aprendi na minha vida, você não precisa prometer, mas se você prometeu, o que você faz? Você cumpre. Você não precisa prometer, ninguém te pede para prometer nada, mas se você chegar e se comprometer, cumpre. Esses discípulos não tinham que se comprometer com Jesus, mas eles se comprometeram. Então Jesus chegou neles e falou assim, eu determino agora que vocês fiquem aqui, porque vocês são meus apóstolos. Nós um dia nos comprometemos com Jesus, igreja, então pelo menos nós temos que ser crentes, pelo menos nós temos que ser crédulos, pelo menos nós temos que confiar que no momento certo a nossa hora vai chegar, e ter azeite de sobra para passar o momento difícil, para passar a hora difícil, para passar os momentos de dificuldades. Amém? Versículo 14 desse mesmo texto de Atos capítulo 1 diz assim, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. A partir do momento que Jesus falou para eles, eu determino para vocês, fiquem aqui, não fiquem vagando, não fiquem variando, não fiquem tomando decisões precipitadas, não fiquem andando conforme a vontade de vocês, fiquem na igreja, porque eu vou capacitar vocês, eu vou dar condições para vocês, eu vou dar o talento, eu vou dar o dom, eu vou dar a oportunidade que você tanto busca. Fica em Jerusalém. Para nós hoje, fica na igreja. A Bíblia fala, eles
unanimemente perseveraram. Hoje Jesus está pedindo para mim e para você: esperem perseverantes o cumprimento da promessa, sem sair, sem desanimar. Esperem convictos e unânimes, confiantes juntamente com a sua casa, com a sua família, que vai dar certo, que o seu negócio vai dar certo, que a sua saúde vai ser restaurada, que o seu casamento vai ser transformado, que a sua vida espiritual vai ser liberta. Esperem unanimemente, convictos, crendo que vai dar certo. A Bíblia fala: e eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas. No dia difícil, se coloca em oração. No dia da dificuldade, suplica diante do Senhor, mas permaneça firme, permaneça firmado, permaneça confiante que tudo vai dar certo, porque Ele vai te capacitar, igreja. O Espírito Santo virá sobre a sua vida e você vai testemunhar, você vai viver os teus milagres, você vai viver as tuas promessas. Igreja, a Bíblia fala que nós não fomos provados até a morte como foi Jesus. A nossa provação é carnal e muitas vezes consequências dos nossos atos, consequência das nossas falhas. Mas nós precisamos acreditar, esperar. Tem um salmo que durante muitos anos me acompanhou, um salmo que durante muitos anos me motivou a continuar, que é Salmos 46:10. Coloca para nós ali, Arthur. Às vezes vai servir para algum de vocês aqui. Olha o que está escrito nesse salmo, igreja: aquietai. É fácil ficar quieto? É fácil ficar parado? Igreja, sabe o que é isso? Vou falar pela minha vida, pelo meu testemunho. Eu estou vendo tudo cair na minha cabeça, tudo dar errado na minha vida, e tem que ficar quieto, sem agir, sem tomar decisão, sem procurar resolver o problema, porque eu poderia procurar um ou outro tal, alguma pessoa, um banco, alguma coisa e resolver o problema, mas aquieta, não faz nada. É duro, tudo está caindo na tua cabeça e você não faz nada. Deus olha para você e fala assim: aquieta, deixa eu cuidar, deixa eu fazer, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado. Ou seja, tudo está caindo na tua cabeça aí, mas a sua vida ainda vai ser motivo de exaltação do meu nome. Você ainda vai dar testemunho. É isso que está dizendo ali. Aquieta, e você vai saber que eu sou Deus na sua vida, e eu serei exaltado na sua vida. As pessoas vão olhar e vão falar assim: oi, ele esperou, ele confiou e as coisas deu certo. Serei exaltado sobre toda a terra. As pessoas ainda vão olhar para a sua vida, meu irmão e minha irmã, e vão falar assim: ó, valeu a pena. Valeu a pena ele esperar, valeu a pena ele confiar, valeu a pena ele não desistir, valeu a pena ele não murmurar, valeu a pena ele confiar, ele ver as coisas acontecendo sem tomar decisões, só esperando no Senhor, porque hoje Deus o exaltou, Deus o capacitou, Deus o livrou, Deus o abençoou. Igreja, é assim que funciona. Mas só que para isso acontecer, você tem que ficar em Jerusalém. Fica firme com a tua igreja, fica firme com Jesus Cristo. Não largue a mão dele, não abandone. Mesmo que tudo tiver contrário, mesmo que tudo tiver dando errado. É lógico, se ele falar para você, age, você age. Mas se ele falar para você, fica quieto. Fica quieto, igreja. Você vai ver que
é um versículo que está lá em Mateus capítulo 6. Eu cuido dos passarinhos, alimento eles, e nenhum deles morre de fome. Não trabalham, não fiam, no entanto, todos eles são alimentados. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Se eu cuido dos animais, se eu cuido das plantas, e nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como uma planta que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês. Igreja, muito das nossas situações, muitos dos nossos sofrimentos é por falta de confiança, é por variações, é por não entender aquele que a gente serve, é por não entender que a vitória vem do alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor, é de lá que vem o meu socorro. Só que nós ficamos pulando, igual pipoca na panela, não resolve nada, só arruma problema, em vez de esperar. Jesus está falando para mim e para você hoje: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela palavra.